Olá, amigos e amigas, participantes desse estudo abençoado, semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho deixado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estudamos nós já bem mais esclarecidos, à luz da doutrina espírita. Antes de iniciarmos, lembramos aos que desejarem, tá bom? Deixar o copo d'água separado para energização ou fluidificação pelos nossos amigos espirituais. Tá bem? E antes também de iniciarmos a leitura, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, por esta oportunidade abençoada de estudo, que também é o trabalho nosso, faz parte, a nossa caridade moral, para o nosso crescimento e para beneficiar todos os nossos irmãos que serão alcançados pela divulgação do Evangelho, através da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita. E desde já também emanando as nossas vibrações por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, principalmente pelos mais necessitados, pelos mais sofredores, por aqueles que neste momento carecem mais dessas nossas energias amorosas, em especial aqueles que ainda vivem em regiões de conflitos, ainda vivem em situação de miséria, de desigualdade, que ainda estamos, como já mencionamos outras vezes, no último período da transição para o mundo de regeneração, que será nosso planeta Terra, já em andamento, falta pouco, mas ainda convivemos com essa situação e temos essa responsabilidade, essa nossa participação em melhorar, em sanar tudo o que for possível, tudo o que estiver ao nosso alcance, com relação à caridade material e também à caridade moral. Esse é o nosso auxílio. Bem, então, que assim seja. Agradecendo ao Pai por podermos aqui estar reunidos em prece e agora para o estudo também. Então hoje, dando sequência no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo 28 é a coletânea de preces espíritas, o item 57, por um agonizante. Vamos fazer a leitura, 57 e depois o 58, que é a prece, um modelo de prece. Por um agonizante, 57, prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem não tem mais que um pé neste mundo e que já tem um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper e os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio, enquanto que na outra posição, a ele se prende por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. E ele menciona no final, para ver adiante, prece pelos doentes, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem. Pois bem, só nesse item 57, podemos dizer, ele já resumiu, já sintetizou tudo o que é mais importante para nós com relação a esse assunto. Porque nós bem sabemos, é um momento delicado, muitos de nós já passou por isso. Algumas pessoas têm uma ideia equivocada em relação a nós espíritas, ou que nos propomos, ou aqueles que se propõem a estudar simplesmente por simpatizar com a doutrina espírita, já iniciando os estudos também, e muitos acham assim, mas aí é mais fácil, vocês encaram tudo de uma forma tranquila, acho que somos até frios. Não é bem por aí, porque muitas vezes demonstramos realmente ficar tranquilos, ficar resignados, embora lógico que nós temos sentimentos, ficamos sentidos,
com a partida de um ente querido, sabendo que o ente querido já provavelmente ali está se desligando e vai partir, é claro. Mas ali está uma oportunidade, um momento em que nós podemos provar a nossa fé, né, e comprovar também tudo que nós estudamos e passamos, ensinando também. Né? Aprendemos e estamos passando. Né? Ninguém disse que é fácil. Né? Há cerca de 4 anos, né, tivemos também uma experiência assim com um amigo, um grande amigo. Né? Ele, antes de desencarnar, ele era uma pessoa super alto astral, bacana, e de repente começou a entrar num processo de depressão. Nós sabemos, né, mais ou menos os principais motivos que o levaram a isso. E na última semana, conversamos com a sobrinha dele, ele estava na UTI aqui de Lorena mesmo, já faz uns 4 anos. A sobrinha nos convidou, não, vamos lá para visitar, para você falar algumas palavras para ele. Ele não respondia, não abria os olhos, mas nós sabemos, né? O espírito ali está consciente, percebendo tudo que se passa ao redor e, ao mesmo tempo ali, de certa forma, né, dependendo de cada caso, mas de certa forma já, como mencionou no texto, né, um pé lá e outro cá, né? Já observa aqueles que já estão ali prontos para recebê-lo, os entes queridos que já se foram há mais tempo, mamãe, né, vovó, né, amigos espirituais, enfim. Mas por que a gente menciona isso, né? Porque, voltando à experiência, estávamos nós lá ao lado dele, na cabeceira da cama, e começamos a mencionar no sentido de dar um conforto a ele, né? Sentido de perdão, né? Para ele sentir que ele poderia partir em paz, e começaram a sair lágrimas dos olhos dele. Ele não conseguia se mexer, não falava, mas óbvio que estava percebendo, estava sentindo tudo, né? E é muito importante para nós espíritos, né? É bom nós nos incluirmos, não só na terceira pessoa, porque nós nessa condição, né, muitas vezes sem poder falar, sem poder se mexer, mas muitas vezes estaremos ali implorando, por favor, façam as orações e me deixem, não desliguem nada de equipamento, nada. Às vezes nós supomos, né, que existe um sofrimento físico muito grande, dores, mas acima disso tudo está a depuração nossa como espírito. Né? Naqueles momentos, às vezes naqueles últimos segundos, nós conseguimos perdoar. Né? Vamos lembrando de fatos ali, puxa vida, realmente, mas não foi um momento bom da minha vida, mas perdoo. Isso nos tira um peso enorme da nossa consciência. Estamos ali perdoando, sabendo, por outro lado, muitas vezes que ali do nosso lado está alguém nos perdoando também, né? Encarnado ainda. Chega, olha, sabe, tá tudo certo, tá bom, meu amigo ou amiga, vá em paz, tá tudo certo, tá? Te perdoo. Isso é fundamental, não ficar lembrando conversas, né, que já não vão resolver, não vão solucionar mais. Vamos mentalizar ali quem está ali, vamos enxergá-lo já como espírito mesmo, né? Se for da vontade de Deus que ele não vá, que volte, com certeza ele vai voltar transformado, vai voltar no sentido de prosseguir a vida aqui, né? Não se desligou, obviamente, né? Se desligar não volta, né? Então, às vezes aparentemente parece que já foi, né? Passa um certo tempo, puxa, a vida recuperou e continua com a gente, tudo bem, né? São cada caso um caso, mas no mais das vezes nós já sabemos, né? Muitas vezes esses momentos finais, o momento de angústia, de agonia, são momentos que antecedem mesmo. Já está acontecendo o desligamento. O desligamento não é brusco, não é abrupto. Já está ocorrendo o desligamento muitas vezes. Por isso, daí a importância de mentalizar, de fazermos orações e procurarmos sussurrar ali na conversa, né? Assuntos já direcionados para a vida espiritual, né? Perdão, o amor, o desprendimento, né? Pode ficar tranquilo, está tudo resolvido, tudo em paz, né? E por aí vai, né? Tivemos outra experiência também, quando o nosso avô e pai, né, que nos criou, né? Na noite anterior, nós passamos onde ele estava internado, já estava no quarto, mas já não reagia, não falava, nada, foi em decorrência de um AVC, né? Nessa noite ele já estava praticamente sem reações. Mais uma vez nós mentalizamos, oramos, segurando na mão dele e oramos o Pai Nosso. Isso deve ter tido
com certeza, uma importância muito grande. Com certeza, ele em espírito acompanhou. Ali já estava praticamente desligado, né? Na manhã do dia seguinte já tivemos a notícia do desencarne. Né? E é assim, entendeu? A vida é assim. O nosso papel é esse, tá? Neste momento delicado, então, tentar superar a nossa natureza humana, que ainda é enraizada, tem como raiz o egoísmo, né? Queremos a pessoa a todo custo, ela não pode ir, poxa, às vezes por interesses materiais, às vezes por egoísmo mesmo, de querer a pessoa ao nosso lado. Ora, a pessoa vai continuar com a gente, muito mais até, né, liberto como espírito, pelo pensamento, vai seguir a sua vida espiritual, vai ter suas atividades, claro, mas vai ficar mais próximo de nós ainda, pelo pensamento, né? A gente pode até viver no exterior, no outro lado do mundo, né? Ele como espírito, ele ou ela, né? Vai até visitar a gente, né? Coisa que fisicamente é muito difícil, né? Então é uma oportunidade de exercer nosso potencial de espírito. Espírito. Orar e mentalizar a pessoa querida. Já em espírito em processo de separação definitiva do corpo físico, como dissemos. Bem, o livro dos Espíritos, vou ler aqui, são questões breves. Separação da alma e do corpo, lá no livro dos Espíritos. A questão 5.4, vamos ler até um 5.8, tá bem curtinho. Só não vou ler o comentário de Kardec, tá bom? Depois cada um observa e faz uma nova leitura. Então, 5.4 do livro dos Espíritos pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Olha aí. Naquele momento final, não é necessariamente um sofrimento físico, orgânico. Durante a vida, sofreu muito mais, naturalmente. Não que não esteja sofrendo ali com dores, nós sabemos, dependendo da moléstia, da doença, mas o espírito está acima disso na passagem. Tá bem? Que até aquela dor física para ele tem um sentido de ser ali naquele momento. Para nós, né? Se tivermos que passar dessa forma. Neste, a alma não toma parte, neste momento da morte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Comentário aqui. Na morte natural que chega por esgotamento dos órgãos e consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta. Rompidos os laços que o retinham, ela se liberta. Simples. Outra pergunta dentro desta embutida. A separação se opera instantaneamente por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se liberta gradualmente, não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Aí vem todo um comentário um pouco maior, depois podem ler, tá bem? De Kardec. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? Resposta. Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Resposta. Frequentemente a alma sente-se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se, por antecipação, da situação de espírito. Vamos ler até aqui, tá? Depois, se puderem consultar o livro dos Espíritos, tá? Começa no 154, vai até um 58, um 59, por aí, que tá, tem ligação com esse estudo, com esse assunto na noite. E lá no Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, né? Temos lá na segunda parte, no item 13, que ele menciona assim: o estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes.
isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Olha só que interessante. Cada caso é um caso. Quanto mais desprendidos estamos da matéria, mais conscientes da vida espiritual, muito mais rápido e mais fácil é esse desligamento, torna-se, né, esse desligamento. Mais à frente, existe um caso de Samuel Filipe. Vou ler só um trecho, já foi lido em outros evangelhos, tá? em outras passagens. Embora sofrendo cruelmente minha última enfermidade, não tive agonia. A morte veio para mim como sono, sem lutas, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sobre as últimas opressões. A separação se operou sem esforço, sem dor e sem que disso tenha me apercebido. Ignoro quanto durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado precedente. Não sentia mais dor e com isso me regozijava. Queria me levantar, caminhar, mas um entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha e me abandonei a ele com uma espécie de volúpia, sem dar-me nenhuma conta da minha situação e sem duvidar de que havia deixado a terra. O que me rodeava me aparecia como num sonho. Vi a minha mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto chorando e me disse que, sem dúvida, eles me acreditavam morto. Quis desenganá-los, mas não pude articular nenhuma palavra, de onde concluí que sonhava. O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado de várias pessoas amadas mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista, que pareciam velar sobre mim e esperar o meu despertar. Então é mais ou menos por aí, né? Depende do nosso estado de espírito. Dependendo do nosso estado de espírito, vamos fazer essa passagem de forma mais fácil, mais tranquila. Existem outros casos mais à frente, tá bom? Sugerimos a leitura lá no Céu e o Inferno. Tem o caso da senhora Ana Belleville, tá bem? Também é interessante, ela relata aqui o porquê da angústia dela no momento do seu desencarne. Tá bem? Então, basicamente, o mais importante para nós é isso, tá, gente? Mentalizarmos. Tentarmos vencer esse egoísmo, né, de querer a todo custo que aquela pessoa fique com a gente. Ela vai continuar sendo querida, amada, vai continuar nos amando, tá bem? Mas há essa necessidade, chega o momento da separação física, tá? O desligamento do espírito, né? O que é sepultado, o que depois vai ser decomposto, ou vai ser sepultado, ou cremado, enfim, é o corpo físico. Tá? Nós sentimos sim aquela ausência física, do abraço, do contato da pessoa, sentimos, é natural, mas temos a consciência que ela é muito mais do que isso, ela é um espírito, ele ou ela, né, um espírito, que após o desencarne, com certeza, terá muito mais facilidade de se manter ligado a nós, como já mencionamos, né? Estejamos nós onde estivermos, pelo pensamento, inclusive nos visitando, né? Nos abraçando muitas vezes, principalmente durante o nosso sono, né? Que nós nos desprendemos pelo desdobramento, temos essa condição de nos encontrar, não todas as noites, claro. Os espíritos têm atividades também, né? Tem os afazeres lá também, tem estudos, tem trabalhos, tem diversas atividades, né? A coisa é bem dinâmica, tá bem? E mentalizarmos o perdão, principalmente em relação àquele que ali está, né? No momento já de desligamento, como já mencionamos no início, lembrarmos disso. Palavras que elevam e que o auxiliem já, como no próprio texto ele disse, né? Nesse caso está com um pé lá e outro cá. Né? Então vamos ler o item 58 que é o modelo da prece, para encerrarmos. A prece. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Possa nele entrar em paz e vossa misericórdia se estender sobre ela. Bons espíritos que haveis acompanhado na terra, não a abandoneis nesse momento supremo. Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. E inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam momentaneamente lhe retornar. Dirigi meu pensamento a fim de que sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Então é isso, gente. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
e até o nosso estudo do Livro dos Espíritos daqui a 2 dias. Tá? Muita paz a todos, Deus abençoe.